Ruth capítulo 2 começa dizendo que o Boaz, né, Noemi tinha um parente por parte do marido, por parte de Elimeleque, né, um parente do Elimeleque que se chamava Boaz. Ele era rico, ele era influente. E então Ruth, a Moabita, que veio com a Noemi para a terra da promessa, disse: eu quero ir rebuscar espigas. Rebuscar espigas seria o caso assim de... Isso faz parte da lei, né? Faz parte da lei de Israel, da lei da Torá. Rebuscar espigas, você vai procurar Levítico 19, versículo 9 e 10. E você vai procurar Deuteronômio 24, versículo 19 ao 21. Vai ver sobre rebuscar espigas. O Senhor disse para que aqueles que vão colher deixassem um pouco ali, não fosse atrás do que caiu ali, né, dos molhos, para que os que são necessitados não pereçam, para que eles possam ali ter o sustento deles, pegar daquele material ali que ficou para trás e possam subsistir. Ela foi rebuscar espigas de cevada, não era trigo, era cevada. A cevada ela amadurece antes do trigo, logo depois vem o trigo, mas é nesse mês de abril, nessa época agora que a gente está passando agora, vivendo, né? Então ela começou, uma época como essa, ela começou a colher cevada. Deu sorte de ir para a seara, né, para o campo de Boaz. Boaz chega e saúda todo mundo, o pessoal responde educadamente, e aí ele vai e pergunta: de quem é aquela moça lá? Ela pertence a quem? E Ruth estava apanhando, rebuscando espigas, junto com as servas, né, do Boaz. E aí ele chega para ela e diz: minha filha, não vá para outras searas. Pode ser até que alguém abuse de você. Eu já vou dar ordem para que ninguém toque em você. O que você precisar, você vai ter aqui. Fique conosco, fique com as minhas servas aí, porque você vai ser bem tratada com a gente, tá certo? E aí ele com medo que alguém fizesse mal para ela, ele dá essas recomendações, depois recomenda para os ceifeiros, né, os ceifeiros dele, que deixassem alguma coisa cair de propósito para poder aumentar o ganho, vamos dizer assim, a rebusca, né, das espigas da Ruth. E então o que acontece é que isso foi muito positivo para Ruth, que depois vem para ele e diz: mas por que o Senhor, por que eu caí nas suas graças? Por que eu alcancei graça aos seus olhos? Por que o Senhor está me tratando bem? Eu não sou nenhuma de suas servas, e o Senhor está me tratando tão bem. Ele disse: olha, pelo que você fez. Nós sabemos aqui, todos nós sabemos aqui o que você fez. Você deixou seu pai, sua mãe, sua terra, sua família, seu Deus, sua nação. Você deixou tudo para vir honrar a sua sogra. Que o nosso Deus de Israel te abençoe ricamente, te recompense por isso, né? Que ele te recompense abundantemente pelo bem, por esse bem que você está fazendo. Que ele possa honrar você com as bênçãos mais grandiosas, porque você fez isso, né? Na hora da comida, no versículo 14 aí de Ruth capítulo 2, versículo 14, tem um negócio que para nós não é muito legal, não é gostoso não. Ele dá um pedaço de pão, mas entenda, pão aqui não é o pão de padaria que você compra. O pão aqui geralmente era sem fermento, ou bem pouco fermento, tá bom? Era quase uma bolacha, né, um biscoito. Agora você imagina uma bolacha com vinagre, gente. Porque a tradução pode não estar sendo fiel na questão do vinagre, pode ser que seja vinho, não sei. Mas ele diz assim, dá um pedaço de pão, né, bolacha para Ruth, diz assim: olha aí no vinagre, bolacha com vinagre, pelo amor de Jesus. Mas a tradução para vinagre e vinho, não sabe, é quase a mesma coisa, vem de óleos. Óleos pode ser suco de uva, pode ser o vinho mesmo, né, que é o suco fermentado, pode ser vinagre, pode ser beberagem de uva, tá certo? Então é isso aí. Eu quero que vocês estejam atentos à leitura do capítulo 2, quando o Boaz diz que, olha, deixa ela colher livremente, ainda que ela pegue alguma coisa aí que não devia, deixa ela levar, deixa a Ruth pegar o que ela puder. E aí no versículo 17 diz que ela terminou de colher, ela foi bater aquilo lá, foi malhar aquilo lá, foi descascar aquele troço lá. E aí quando separou a cevada, né, que ela tinha conseguido pegar, dava quase uma arroba. Uma arroba são 15 quilos de cevada. 15 quilos dentro de uma, sei lá, uma capa, sei lá, um pano, né, um lençol, uma coisa assim. Fica bem pesado para uma mulher levar. Mas ela levou esses 15 quilos para casa. E aí ela chega em casa, Noemi diz: olha, mas que foi isso? Como foi? Por onde é que você colheu? Como é que você conseguiu essa bênção e tal? Ela disse: não, eu fui aqui na lavoura, era do Boaz, e ele me tratou muito bem e tal. Contou tudo como é que tinha sido. Noemi disse: o Boaz, ele é um dos nossos resgatadores. E aí é isso. Ruth ficou, né, com Boaz até o fim da colheita, certo? E então, nesse inteirinho aí, a Noemi foi conversando com a Ruth. Chegou no capítulo 3, capítulo 3. Noemi ensina a Ruth como fazer para pedir o resgate. E ela disse: olha, você olha aí onde ele vai descansar, onde ele vai se deitar, onde o Boaz vai se deitar. Você chega lá, descobre o pé dele, deita-se do lado, aí diz: olha, estende a tua capa sobre a tua serva,
porque o Senhor é resgatador nosso, né? Meu resgatador. Resgatador, a gente vendo os vídeos anteriores, você vai encontrar aí quando eu falo sobre o Goel, né? É aquele que iria resgatar a propriedade e também o nome da família. Iria ter que manter o nome da família. Tá certo? Goel era esse parente rico que poderia livrar o parente pobre de uma situação ruim. Então ela fez isso, ela foi, e aí ele disse, mas menina, você podia ter procurado mais novo, Deus te abençoe por isso. E aí ele disse, olha, eu sou um dos resgatadores, tem outros, mas se o outro lá não quiser, o outro mais próximo lá não quiser, eu juro pelo Senhor que eu vou resgatar a sua propriedade, vou resgatar você no caso. E aí o que acontece é que ele ficou inquieto, a Noemi mesmo disse, olha, ele não vai se aquietar enquanto não resolver isso. Partiu para a cidade, chamou as testemunhas, chamou lá, as pessoas sentaram lá na porta da entrada, na entrada da cidade, e conversaram e disseram, olha, vocês sabem que eu sou resgatador aqui do Elimelec, meu parente, mas tem um outro fulano aí. E aí ele vai e fala com esse fulano, diz, olha, você quer resgatar? O cara diz, quero, tá, vou resgatar. Só que quando ele disse, mas quando você resgatar dela, você vai ter que casar com a Ruth. Aí o cara disse, não dá pra mim não. Então aí, ele, diante das testemunhas, ele disse, olha, então sou eu que vou ser o resgatado mesmo, tal, assumiu. E foi depois, conversou com a Ruth e disse, olha, nós vamos nos casar. E isso foi passado já mais 2 anos, essa historinha, viu? Porque quando ele casa com a Ruth, ele já está com 130 anos, tá certo? Lá no capítulo 4, Boaz casa-se com Ruth. Logo no versículo 1 aí, você vai ver, ele está com 130 anos, negada. 130 anos não é brincadeira não, para o sujeito casar. Tem alguns que quando chega nos 30 já não quer mais casar, diz, não, é muita coisa para mim, para minha cabeça, não dá não. Né? Então veja bem, capítulo 4, ele se casa, né, com a Ruth, e ele tem um filho. Esse filho vai se chamar Obed, que vai ser pai do Jessé, e esse Jessé será pai do rei Davi. Aqui, na Bíblia, ordem cronológica, para a história aí, e volta para Juízes 4, no versículo 4. Juízes 4 vai falar do quarto e quinto juiz de Israel, no caso, Débora e Baraque. Pela datação da Bíblia em ordem cronológica, passaram-se aqui 20 anos, desde a época em que foi datado aqui o Sangar, né? Sangar, em 1269 a.C., agora o quarto e o quinto juiz está em 1249 a.C., ou seja, passaram-se 20 anos agora do Sangar até essa época. Então vai dizer o texto assim, ó, Juízes 4. Débora era uma profetisa, mulher de Ladote, liderava Israel naquela época, ela se assentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Bom, vamos fazer uma pausa aqui? Só versículo 4 e 5. Por quê? O que é estranho? Por que temos que fazer uma pausa? Para a gente entender a história e o contexto geral. Vamos olhar não só para a narrativa aqui, mas vamos olhar para a cronologia de forma completa. Queridos, pela primeira vez aparece uma mulher, e uma mulher, olha que mulher, eu queria realmente ter mais dados sobre ela, mas só temos aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia não fala muito dela, né? Não fala da filiação, a paternidade dela, não fala nada. Praticamente nada. Só fala que ela era juíza e era profetisa. Olha, 2 cargos, ela liderava uma nação. A mulher, a maior autoridade de uma nação aqui, se chama Débora. Ela era profetisa, ou seja, ela era a boca de Deus, ela dizia o que Deus queria e o que Deus não queria. E ela aqui é a juíza, ou seja, as pessoas iam até a casa dela, ela se sentava debaixo da tamareira lá, e julgava. Não, é assim, é assado. Ela que decidia o que era certo, o que era correto e o que não era. Ela decidia as questões para as famílias. Veja bem que novidade, né? Que numa época em que você vê que se você for ler a Bíblia e entender a Bíblia pela Bíblia, você vai ver que é totalmente machista mesmo, né? Vamos dizer assim, aqui tem uma mulher juíza. Olha aí, uma mulher juíza em Israel. Eu acho que Deus estava querendo dizer o quê? Estava querendo mostrar para a nação israelita que os homens estariam muito em falta, porque Deus sempre prezou muito por essa questão do sacerdócio, ser o homem e tal. Agora estamos numa época de trevas, de escuridão, uma época de fome, uma época de desespero econômico, uma época de... Quando você fala de desespero econômico, depressão, de falta de condição econômica, até a questão religiosa, ó, até a questão histórica, ó. Por que eu digo a questão histórica? Então, essa treva que estava sobre eles na época do juiz atingiu até a história. Por exemplo, é nesse momento aqui que eu me dei conta que sumiu um personagem, nunca mais ninguém falou, que é o nosso querido sumo sacerdote Finéias. Você se perguntou onde é que está o Finéias? Porque é o seguinte, quando chega a história, chega um momento em que uma mulher está liderando uma nação, e cadê o zeloso, o homem, o sumo sacerdote com o qual Deus tinha feito um pacto, uma aliança? Cadê o sumo sacerdote que era o representante de Deus? Agora tem uma profetisa. E olha, queridos, que legal, começa com uma profetisa. Depois de Moisés,
Cadê? Houve outros profetas? Tinha gente profetizando? Não, pode ser salvo engano, ou falta de atenção, ou sei lá, deslize, ou não sei. Eu quero que você entenda. Começa uma época de profetas aqui. Não é só juiz, mas profetas. Esses juízes eram levantados por Deus e eles se tornavam boca de Deus para guiar o povo. E começa com uma mulher. Na verdade, juízes, outros já tinha juízes, outros. Mas aí aqui é o único local onde diz que uma mulher que é juíza e também profetiza em Israel. Quando foi que o pai do Finéias, né? O Eleazar, quando foi que ele morreu e o Finéias passou a ser o sumo sacerdote? Foi... bom, são 113 anos atrás. 113 anos. O Finéias, se estivesse vivo, ele teria 113 anos de sumo sacerdote. Presta atenção no que eu estou dizendo. Agora, por isso é que eu digo que ele não está vivo mais não. Então, a outra coisa, a sua última aparição na história, nas narrativas que eu tenho comentado, onde é que foi? Foi lá naquela guerra civil que houve entre Israel e os benjamitas, vocês lembram? Diz lá claramente que o sumo sacerdote, o Finéias, estava lá em Betel. E aí consultaram, né? Quem é que deve ir primeiro? É Judá. Então foi através do sumo sacerdote, que na verdade, o sumo sacerdote que fazia a função de profeta, porque ele trazia a palavra de Deus. Não, o Senhor disse que é Judá que tem que ir lutar primeiro. Tá vendo? Então foi a última aparição, está lá em Juízes capítulo 20, versículo 27 e 28. A última aparição na história foi na época da Guerra Civil. E isso passaram-se da Guerra Civil até esse ano aqui em que nós estamos aqui estudando, comentando, são 66 anos. 66. Então, será que Israel tinha sumo sacerdote nessa época, gente? É outra pergunta. Porque não se fala mais a gente sabe que o Finéias tinha um filho, mas ninguém sabe se esse filho assumiu foi sucessor dele. Ninguém sabe de nada, se estava tendo nem culto. Era época de treva, época de fome, época de desespero. Era época em que cada um fazia o que achava melhor. O negócio estava doido demais. Agora, para a gente terminar de concluir e trazer para você a certeza de que ele não estava realmente vivo, para você ter uma ideia básica, certo? Para você ter uma ideia básica. São 174 anos desde que Finéias atravessou aquele casal com a lança. Lembra? Zinri e Cosbi. Aqueles dois, o cara pegou uma moabita, levou para a tenda e tal, ele foi lá, atravessou os dois. Olha, são 174 anos desde que isso aconteceu. Então leve-se em conta que na época que ele fez isso, na época que o Finéias fez isso, ele já tinha bem mais de 20 anos. Ele já era líder de batalha, ele liderou os israelitas em uma batalha contra os midianitas. Você vai olhar isso lá em Números capítulo 25, do versículo 1 ao 7. E se você olhar Números 25, versículo 10 ao 18, você vai ver, tá certo? Você vai ver sobre esse negócio dele ter atravessado os dois com uma lança. Foi ali que o Senhor disse para ele: a minha aliança é com ele, ele vai ser sucessor porque ele tem um zelo com o meu povo, do mesmo jeito que eu sou zeloso para com o meu povo. Então, após observar todas essas coisas, eu posso afirmar para você que não sei quem é que estava sendo sumo sacerdote, não sei se havia sumo sacerdote, é provável que não. Não sei, um monte de coisa que eu não sei, mas uma coisa eu sei: ele já tinha morrido e ninguém registrou a morte do sumo sacerdote. É isso. Pelo menos assim, na Bíblia em ordem cronológica eu não achei aqui. Pode ser que a gente ache mais para frente, né? Pode ser que tenha vivido aí uns 300 anos, uns 200 anos, a gente acha. Tá? Porque se você pegar aqui 174 anos, que foi passado, nós estamos comentando Débora, tá? Débora e Baraque. 174 anos desde que ele atravessou aqueles dois. Aí você coloca mais, sei lá, 26 anos, já dá 200 anos, gente. 174 mais 26, 200 anos. Não é impossível, tá? É impossível, tá bom? Porque na verdade eu estou dizendo que ele já tinha mais de 20 anos. Para fazer parte do exército tinha que ter mais de 20 anos, tá bom? 20 anos ou mais, ok? Então vocês estão compreendendo? Uma coisa que eu quero que vocês coloquem na sua cabeça: Débora é profetisa e Débora é juíza, porém não tinha sumo sacerdote. Não era só rei que estava faltando em Israel, mas estava faltando uma liderança religiosa. Por isso os juízes agora, eles não estavam mais só julgando a causa do povo, eles estavam sendo boca de Deus. E a começar a ficar bem claro para nós esse papel do juiz foi a partir da vida da nossa querida Débora. Débora, ela era profetisa e ela era também juíza. Como é que estava o funcionamento do tabernáculo? Aí vem a outra questão que eu estava falando lá anteriormente. Por que levitas estavam saindo de Belém procurando sobreviver em outros lugares? Entendeu? Porque assim, o levita, ele era escalado para cuidar do tabernáculo. Mas ele tinha um período que ele ficava em casa e um período que ele ia lá cuidar do tabernáculo. Da mesma forma, o sacerdote.